Por que as mulheres demoram para denunciar um agressor? Eu sou o Luciano Júnior e esse aqui é o quadro de perguntas e respostas do Salve Seu Relacionamento, onde eu dou minha opinião sincera sobre o que eu acho daquele assunto, daquele tema. Hoje é uma pergunta que eu vejo muita gente se fazendo e que foi muito feita e que sempre é feita quando há algum caso na mídia de algum, de algum homem que foi um agressor, que fez alguma coisa com uma mulher, seja uma agressão física, seja uma agressão verbal, indo lá realmente fazendo aquela coisa, indo lá e ultrapassando todas as barreiras. E às vezes, e quando a gente olha esses casos, a gente percebe que quando vai à mídia, né, porque muitos dos casos sequer vão à mídia, a gente percebe que levou um tempo, há um lapso de tempo entre a mulher, entre o acontecido, entre a agressão, e de fato a mulher ter denunciado esse cara, ou denunciado essa pessoa. E aí muita gente pergunta, ah não, mas por que ela demorou tanto pra denunciar? Deve ser porque ela gostou, deve ser porque ela merecia, ou então agora ela quer alguma coisa em troca que não foi dado, por isso que ela tá denunciando agora. E aí eu tô vindo fazer esse vídeo aqui pra esclarecer, né? E assim, de novo, aqui a minha opinião, é o que eu entendo do assunto, é o que eu vejo repetidamente, acompanhando os casos, entendendo sobre a mente humana, é que existem motivos para as mulheres fazerem isso. Talvez se você está assistindo aqui, você é uma mulher, você vai entender. Se você é um homem, tem coisas que as mulheres passam que a gente nunca vai entender. Aquela segurança de sair na rua e não saber se vai voltar para casa com saúde. Isso, homens não passam. Mas a mulher passa. Homens, não só olhando, né? Porque assim, um homem olhar para uma mulher, mas o medo da mulher é o homem não só olhar, mas é ir lá e fazer contra a vontade dela. E geralmente o homem tem mais força física. Então, há medos que a gente nunca vai entender, a gente como homem. Às vezes sair à noite, porque para um homem pode ser, vou sair à noite, mas para a mulher, sair à noite é colocar em risco a vida dela, colocar em risco tudo que ela acredita, tudo que ela faz. E aí muitas vezes ela não sai à noite, toma muito cuidado quando sai em baladas, enfim, e várias outras coisas que aqui não é o aspecto desse vídeo. Mas por que a mulher demora? Ou seja, primeiro que a maioria, né, tem um estudo da ONU que saiu recentemente que parece que no mundo, 1 a cada 4 mulheres já sofreu alguma agressão no Brasil. Então, 1 a cada 4 mulheres no Brasil já sofreu agressão. Então, olha isso. Ou seja, você conhece 4 mulheres, uma dessas já sofreu algum tipo de agressão. Talvez ela não tenha sequer denunciado, talvez ninguém saiba disso. Talvez ela nunca tenha denunciado, mas ela já sofreu. E aí, em muitos casos, quando a gente descobre o que é pequeno, e tem outros estudos que mostram que o número de estupros, desse tipo de crime, de agressões físicas, verbais, que chegam a ser denunciados e que a gente conhece, é infinitamente menor ao número de casos. Então, os que chegam para a polícia, os que chegam a ser denunciados, seja na polícia, seja na TV, são muito menores. A gente tem o caso do João de Deus, né, que por anos e anos, até que anos e anos, as pessoas eram adolescentes, né, as mulheres eram crianças, muitas vezes adolescentes, e anos depois é que elas foram denunciar, quando já eram adultas, quando todo mundo começou a falar, e aí a primeira falou e depois começou um monte de casos, e as pessoas perguntam, Luciano, por que demorou tanto? Porque elas não disseram logo que isso estava acontecendo. E aí, por que é que demora tanto? E eu trouxe alguns motivos de por que as mulheres demoram. O primeiro, e eu acho que é o principal, o medo de sofrer agressão, o medo de sofrer uma represália, ou seja, ela já foi agredida, mas ela tem medo de que, ao contar, seja agredida novamente pela mesma pessoa. Então, e muitas vezes o agressor ele diz, se você contar, né, é muito comum pessoas que agredem crianças, se você contar para seus pais, se você contar para tal pessoa, eu bato em você, eu mato o seu pai, enfim, faz outra coisa. E aí esse medo de sofrer agressão, seja com ele ou com outras pessoas, faz essa pessoa guardar esse sentimento. Até que uma hora ela não aguenta mais e ela explode, ou algo acontece, a vida dela muda, ela cresce, sai de casa e aí ela denuncia. Um crime que aconteceu anos atrás, meses atrás. Então, primeiro, medo de sofrer agressão. O segundo motivo, isso acontece muito em relacionamentos, né, pessoas que se conhecem, que é a dependência emocional. Então aquela pessoa ela depende emocionalmente da outra, ela tem uma ligação emocional com a outra e por isso ela não denuncia. É muito comum em relacionamentos amorosos, então a pessoa é namorada de alguém ou é casada, enfim, e aí essa pessoa começa a agredir, mas ela não denuncia. Por quê? Porque ela, não, mas ele era tão bom, ela começa a se apegar ao passado, no começo ele não era assim. Entende? Nenhuma mulher, eu já fiz muito sobre isso, nenhuma mulher, ela entra no relacionamento como agressor. O cara agride. Cara, uma mulher entra num relacionamento e na primeira vez que ela encontra esse cara agride, ela vai embora. Só que o que acontece?
ela entra o primeiro dia, ele é um cara amoroso, ele é lindo, maravilhoso, trata ela bem, e vai tratando bem, até que começa a namorar, depois de um tempo, alguns meses depois, é que ele começa a agredir. E ela começa a lembrar de tudo que aconteceu, lembrar dos momentos que ele tratou ela bem, e ela fica apegada emocionalmente a isso, e não consegue denunciar, não consegue dizer para outras pessoas, olha, eu tô sofrendo isso aqui. Outro motivo, e isso acontece muito em mulheres que são casadas, né, que o agressor é o parceiro delas, que é a dependência financeira. Então elas dependem financeiramente daquela pessoa. Então é o marido delas, às vezes, ou até mesmo é um pai, é um tio que sustenta essa pessoa. E essa dependência financeira impede ela, porque ela fica pensando, olha, se eu denunciar, esse dinheiro vai parar. Ou seja, ele vai me expulsar de casa, como é que eu vou alimentar minhas crianças, como é que eu vou me sustentar. Então esse medo de como é que vai ser a dependência financeira faz tantas mulheres não denunciarem ou demorar tempo. E aí você percebe a importância, nesse quesito aqui, da mulher ser independente financeiramente, dela ter sua própria renda, dela ter seu emprego, por mais que esteja casado, mas ter um emprego, fazer algum outro tipo de renda, ter os seus próprios investimentos. Geralmente, quando se fala em família, né, o homem ou a mulher, geralmente o homem cuida dos investimentos, a mulher cuida da casa, né, é muito comum essa construção tradicional. E aí a mulher fica agora, como é que ela sai? E se ela quiser o divórcio? Porque daqui que vá no juiz, o juiz determine a partilha dos bens, ela vai ver de quê? E aí muitas vezes, para esse caso aqui específico, para a mulher denunciar alguém quando o motivo é dependência financeira, ela muitas vezes precisa dar ajuda. Um pai, um amigo que diga, ó, se tu precisar, eu tenho minha casa, tu pode ficar morando comigo, ou tu ajuda aqui, ou tu faz isso, tu volta para casa dos pais. E esse apoio dos pais às vezes ajuda a mulher a denunciar. E um outro motivo, infelizmente, no Brasil principalmente, acho que esse não é exclusividade do Brasil, mas no Brasil é muito comum, que é a ineficiência da polícia e da justiça. Então a mulher muitas vezes ela não conta, porque assim, às vezes aconteceu uma agressão, por exemplo, conheceu um agressor ou uma pessoa de determinado local, o que ela faz? Ela se afasta daquele local, ou muitas vezes muda de cidade por causa desse problema e não denuncia. E aí o agressor continua lá fazendo com outras pessoas. Ou de repente é o agressor que ela conheceu numa festa e ela nunca mais sai para essa festa. Enfim, não encontra mais esse agressor, não tem mais muito contato. Não é, por exemplo, um tio, alguém que está sempre na casa dela, um namorado. É uma pessoa, conheceu, ela foi quem se e agrediu. E aí muitas vezes ela não quer contar por ineficiência da polícia. Porque ela vai lá, muitas vezes ela procura a polícia, aí na polícia, né, quando não tem delegacia da mulher, o policial é um homem que não ouve, que fica com as próprias crenças, com as próprias ideias dele jogando pra mulher, a mulher dizendo, esse cara me agrediu, e na cabeça dele tá pensando, ah, mas ela mereceu. Ou então ela entra com uma roupa mais curta, ela quer denunciar agressão, quer denunciar estupro, olha a roupa curta dela, é claro que ela tava pedindo. E aí ela prefere não ir, sabe, sofrer essa humilhação, ter que denunciar, e dependendo do que for, todo mundo saber que ela foi estuprada, que ela foi agredida, isso pode mexer um pouco com o ego dela. E às vezes o agressor não vai acontecer nada com ele, ele vai ser denunciado, uma vez vai ser chamado na polícia, quem sabe vai pra justiça, quem sabe aconteça alguma coisa, e aí no fim, infelizmente no Brasil, não sofre pena, e aí ela fez o quê? Nada, só perdeu tempo, só gastou energia naquilo. Então muitas vezes ela prefere esquecer, é melhor esquecer, joga na gaveta, deixa lá, do que enfrentar isso. Porque não vai resolver, não vai ter muitas vezes o benefício que é, tipo, eu quero denunciar porque eu quero que ele seja preso. E aí ela prefere não contar, prefere deixar assim do jeito que tá. Então esse é o motivo das mulheres demorarem tanto, de você muitas vezes ver lá uma mulher denunciando um caso e esse caso aconteceu meses, anos antes, ou como o João de Deus, um exemplo, anos e anos o cara fazendo até que finalmente denunciaram. E você se pergunta, por que não denunciaram antes? Por que só agora? Né? Por que todo mundo só apareceu? Por que apareceu um monte agora? Por isso. Tantos outros casos que têm acontecido. Aquele cara, eu esqueci o nome do ator, que era do ator do House of Cards também, muitas coisas contra ele apareceram de vez assim no bolo. Teve um técnico da seleção brasileira, acho que era de ginástica artística, também um bolo de vez por isso. Por isso. Medo de sofrer agressão, medo de sofrer represália. Se, por exemplo, for um pai, ou for, como no caso da seleção, né? O técnico, é o teu técnico, é o cara que te coloca lá em cima, é o cara que pode dizer se vai jogar na seleção, se vai jogar a Olimpíada ou não, se você vai estar no time titular, e aí você, não só o medo de sofrer agressão física, mas de destruir tua carreira por causa disso.
Dependência emocional, você muitas vezes muito dependendo, tá amando aquela pessoa, é o seu amor e você não quer, simplesmente você fica apegado àquele passado. Dependência financeira, muito comum no caso de mulheres casadas, então ela depende financeiramente do marido. Então daqui que sai que vai na justiça, que sai o divórcio, que haja partilha de bens para que ela possa viver. Então muitas vezes aqui nesse caso ela precisa de um apoio, seja de um amigo que vai dizer, ó, se tu precisar, eu te arrumo um emprego aqui na minha empresa, ó, a casa tu pode vir morar aqui, ou se tu quiser, ó, teu emprego aqui em tal canto, tu pode morar lá, enfim, ou volta com os pais, ou mesmo o apoio dos pais nesse momento. E ineficiência da polícia. Às vezes denunciar não vai resolver nada. Às vezes denunciar, como a gente vê muitas vezes os casos, né? O caso da Duda Reis, que passou há um tempo atrás. Então, ela denunciou e aí muita gente aponta o dedo pra dizer, é culpa dela, por que ela não denunciou antes? E aí teve outro caso, agora esqueci o nome da menina que teve aí, que denunciou também e já disseram, não, foi culpa dela. E aí um monte de gente foi contra ela. E não sei se exatamente foi ou não, mas vê só o que acontece. Muitas vezes a mulher denuncia, e aí alguma coisa acontece, ou sai alguma coisa, e aí todo mundo cai em cima dela, dizendo, não, foi você que pediu, olha a roupa curta que você tava. E aí por isso que ela demora a denunciar, por isso que muitas vezes sequer ela denuncia. O número de casos, saiba, o número de casos que você vê de estupro, de agressão contra a mulher, é infinitamente menor o número de casos que realmente acontecem, porque tem muitos casos que acontecem e a gente nem sabe. Se você está passando por isso, eu simplesmente digo, procure ajuda de alguém que pode realmente te ajudar. E espero que um dia eu possa voltar a fazer um vídeo e que esse não seja esse tema triste aqui, mas é preciso falar, porque muitas vezes a gente não entende. A gente acha que, demorou, é porque ela gostou, é porque agora ela quer dinheiro, ou é porque é isso. Tem casos de mulheres que denunciam, foi consensual e ela denuncia para ganhar dinheiro. É o caso do Neymar, da Nájila, claro que tem. Mas tem muitos casos sérios, e tem muitos casos sérios que a gente sequer vai saber que existiram por causa desses motivos aqui. Porque elas não só vão demorar para denunciar, como nunca vão denunciar por causa de muitos desses motivos. Então se você curtiu esse vídeo, apesar de um tema um pouco mais pesado, um pouco mais triste, por assim dizer, dá o curtir para dizer que você entende isso que está acontecendo e para que eu continue fazendo. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum tema que você gostaria de ver aqui, coloca nos comentários que no próximo vídeo eu faço. É isso que você está pedindo. Muito obrigado e até a próxima.